Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que momento você vai assistir esse estudo, mas eu creio que esse estudo vai edificar a sua vida como tem edificado a minha. Hoje a gente vai ver sobre 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu vou ver se eu consigo chegar até o versículo 7, mais ou menos, para a gente poder meditar. Mas antes disso, vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela sua imensa graça e graça maravilhosa, Pai, que nos alcançou através de Jesus, nos dando uma nova realidade de vida, uma nova realidade, uma natureza compartilhada com o Senhor, onde o Senhor habita em nós por meio do Espírito e está conosco 24 horas por dia, 7 dias na semana, Pai. E a gente te agradece por isso, Jesus, por tudo que tu fez, e honramos a Deus com a nossa vida, Pai. E não somente isso, mas com tudo que compõe o nosso ser e o que a gente busca glorificar o Senhor em tudo que a gente faz. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar aqui em 2 Coríntios capítulo 10, a gente vai fazer uma abertura de contexto aqui. Então, qual que é o contexto geral de 2 Coríntios capítulo 10? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui e ver os capítulos 1 a 9, até chegar no 10 e os capítulos 10 a 13, a gente vai ver uma seguinte coisa. Até o capítulo 9, Paulo está tratando de uma reconciliação, consolação, ministério da nova aliança e da coleta para os santos em Jerusalém. A partir do capítulo 10, o cenário muda. Então, eu incentivo vocês a estudarem 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. A gente vai ver um pouco do 9 e assim por diante. Vai ser muito edificante para todos nós. Então, a partir do capítulo 10, que a gente vai ver agora, o cenário muda. Agora, Paulo passa a responder diretamente pessoas que estavam minando a sua autoridade apostólica. Isso é muito importante falar. Existem pessoas que vão minar a sua autoridade naquilo que você foi chamado por Deus para realizar. Elas vão tentar fazer um monte de coisa, falar de você. Você vai ser perseguido por falas, vão te chamar de falso profeta, falso líder, assim por diante. E vão falar que a tua autoridade não é legítima. Assim como acontecia com Paulo. Então não se surpreenda se acontecer com você. Tu não precisa ficar brabo, ofendido ou levar para o lado pessoal. Olhe para cima, glorifique a Deus e fala: Rapaz, isso acontecia com os antigos profetas, aconteceu com os discípulos antes de mim e está acontecendo comigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, as coisas mudam e são transformadas. Então vamos lá. Paulo não está defendendo aqui, quando ele começa, o seu nome. Ah, eu sou o grande apóstolo Paulo, vocês têm que me respeitar. Não. Ele também não estava defendendo o seu ego, não estava defendendo a sua reputação. O que que Paulo estava fazendo aqui nessa carta? Ele estava protegendo o que? O evangelho que ele recebeu de Jesus. E isso aparece de maneira muito clara em toda a carta de Corinto, nesse contexto todo. Porque se aqueles homens conseguissem desacreditar Paulo, o que, que ia acontecer? Automaticamente, eles desacreditariam a mensagem que ele pregava. Então, diretamente, as pessoas elas vão tentar, literalmente, elas vão tentar descredibilizar a sua imagem como pessoa, a sua imagem como pregador do evangelho, a sua imagem como filho de Deus, mas elas não vão conseguir desacreditar da mensagem que tu ensina, porque a mensagem que tu ensina se trata do evangelho de Jesus, a graça de Deus, essa nova aliança. Então eles vão bater aonde? Na tua reputação. E se tu não tem problema de reputação, e quando eu digo problema de reputação você não se importa do que as pessoas falam, você já entendeu que Deus te definiu e você depende totalmente de Deus, você vive a vida praticamente para Ele, servindo a Ele, tocando o terror no diabo, sem ter medo das pessoas e indo para um caminho muito, muito bacana. Isso é muito bom. Então olha que interessante. Aí a gente vai ver aqui, ao longo da história, Satanás frequentemente tenta destruir primeiro quem anuncia a palavra. Olha que interessante. Diabo ele sempre vai direcionar o seu ataque para quem está anunciando a palavra. Então, se você, em algum período da tua vida ou de maneira contínua, quando você começou de fato a testemunhar a respeito de Jesus, ensinar a palavra dele, pode ter certeza que o diabo vai fazer alguma coisa contra você de maneira indireta ou diretamente. Alguma coisa ele vai fazer. Por quê? Ele quer enfraquecer a mensagem que tu está ensinando. Exemplo. Esse aqui é polêmico, esse exemplo. Eu vou falar disso porque realmente é um exemplo bem polêmico. Cura já é um exemplo polêmico, mas eu vou mudar o exemplo. Financeiro. Você já viu muitos pregadores cristãos falando sobre a jornada bíblica de prosperidade e vocês vê eles sem dinheiro. Sabe o que vai acontecer?
Muitas pessoas vão olhar de fora e falar assim, pô, cara, mas ele não tem. Aí o diabo vai usar a boca daquelas pessoas para bater no onde? Naquela pessoa, pô, mas cadê os frutos? Cadê os frutos? E aí, sabe o que que vai acontecer? Tudo isso é uma armadilha de maneira estratégica para invalidar a mensagem que está sendo ensinada. Então, quando ele faz isso, ele quer atacar a mensagem que está sendo ensinada por trás daquela pessoa que está recebendo. E como é que ele faz isso? Fazendo as pessoas apontarem para a pessoa, olhar para a pessoa que está ensinando e não para a mensagem que está sendo dita. Isso acontece na área de cura, isso acontece na área de relacionamentos e assim por diante. Satanás, ele é sujo, ele não tá para brincadeira, ele já é derrotado e ele não tá brincando em serviço. Então a gente não pode brincar. A gente tem que tocar o terror nele de maneira literal, não é de maneira figurativa. É literal, tocar o terror nele. Onde tiver enfermidade, você impõe a mão, manda embora. Se tiver demônio, você expulsa. Se tiver ensino errado, você expõe com a verdade. E assim vai indo. Tocar o terror no diabo mesmo, na praia, no literal. Vocês não precisam ter medo do diabo, porque ele vai tentar sempre desacreditar da mensagem que aquela pessoa está ensinando. Porque ele sabe que aquela mensagem, quando está carregada da presença de Deus, quando eu digo carregada da presença de Deus, que é aquela mensagem que reflete Jesus de verdade, mostra o que Jesus está mostrando, ele vai literalmente desestabilizar aquela pessoa através dessa parte de reputação. Então, Paulo aqui não está defendendo a reputação dele, nem o ego. Satanás ao longo aqui tá tentando atacar a mensagem que Paulo passava. Muitas pessoas não pegam esse detalhe, mas é um detalhe extremamente importante e que faz toda a diferença. Por isso que Jesus fala algo semelhante lá em Mateus 26:31, que diz: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ou seja, quando você ataca a reputação de alguém, Satanás está querendo atacar a mensagem que está por trás daquela pessoa. Qual é a mensagem? A mensagem do evangelho. Porque aquela mensagem do evangelho, através da vida daquela pessoa, do que Jesus fez e do que o Jesus quer fazer através da vida daquela pessoa, vai gerar muitos frutos para o reino. E Satanás não quer que o reino avance. Por isso que tem essas brigas de crente cristão carnal dentro das igrejas. Eles ficam atacando uns aos outros e esquecem da missão primordial de cada um, que é avanço do reino de Deus, tocar o terror no diabo, crescerem na graça e no conhecimento de Deus, refletir em Cristo Jesus. Por isso que Paulo aqui ele está defendendo que a mensagem do evangelho e não sua reputação. Amém? Isso tira com certeza muita dúvida de muita gente e encaixa em muitas coisas que não fazia sentido e que começa a fazer sentido. Com certeza acontece. Então vamos lá. Quando Jesus fala isso que eu acabei de citar em Mateus 26:31, ele não está falando que o pastor é o centro, como muitas pessoas acham. Ah, o pastor é o centro, ele está lá e faz isso, aleluias. Não, ele está falando da mensagem do evangelho. Por quê? Quando você ataca quem anuncia a verdade em revelação de Jesus, ele costuma ser uma estratégia para confundir aqueles que ainda não estão firmados nela. Como assim? Quando você ataca uma pessoa que está ensinando autenticamente o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, o que o diabo faz aqui? Diabo, de maneira estratégica, sorreta e de maneira intencional, ele vai atacar a pessoa e os mais fracos que ainda não estão firmados nisso, sabe o que vai acontecer? Vão começar a olhar para essa pessoa e vão desacreditar de tudo que ela diz. E aí as pessoas vão parar de querer ouvir aquela pessoa, justamente por causa dessa armadilha do diabo. Aí você entende por que o diabo é sorrateiro. Ele não está brincando em serviço. Ele não brinca em serviço. Se ele não brinca em serviço, a gente não pode ficar brincando em serviço. A gente não pode brincar de ser filho de Deus. Isso não é uma teoria. Isso é real, é vivo. É a nossa nova realidade. Nós somos filhos de Deus de verdade, no literal. Nós somos um representante do reino de verdade, no literal, e não uma teoria. Isso não é um curso bíblico, não é um ensino teológico, é uma verdade eterna e que se manifesta no nosso presente século, nas nossas próprias vidas. Por isso que as nossas lutas não são carnais, não são contra as pessoas. Daí a gente começa a entender os textos. São contra quem? Os principados e potestades, príncipes e dominadores do ar. Entende? As nossas lutas estão ali, ó. Então, como o diabo não brinca em serviço, não brinque de ser filho de Deus. Não brinque de ser um discípulo de Jesus.
Não importa se a sua linguagem é evangélica, se você vai numa congregação Y, Z, sei lá qual você vai, não importa. Você tem que entender que a sua identidade não é composta de evangélico, a sua identidade é de filho de Deus. Você tem o poder de Deus, você tem a natureza de Deus compartilhada dentro do teu espírito. E você precisa se posicionar de verdade nisso para você tocar o terror e viver a vida a partir disso. É uma posição real. Aí vamos lá. Quando a gente vai para 2 Coríntios 11:13, avançando um pouquinho para frente, antes de continuar no versículo no capítulo 10, deixa eu achar aqui, olha só. Porquanto tais homens, fala lá no 2 Coríntios 11:13, portanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Ou seja, eles aparentavam uma espiritualidade, tinham uma boa retórica, tinham uma boa homilética, tinham uma boa exegese, mas vamos lá, mas tinham até pessoas que recomendavam, falavam até muito bem, tinham aparência de autoridade, mas o que que acontecia com eles? Pregava outro evangelho. Literalmente pregava outro tipo de evangelho, que é o que Pedro fala também. Pedro fala que os fariseus eles tinham uma aparência de piedade, mas eles negavam na prática o fruto dessa piedade. Quando eu digo negar na prática o fruto dessa piedade é você tem a mensagem, mas a mensagem ainda não te transformou, não porque a mensagem não tinha poder, não porque Deus não habita em você, mas porque você não está se inclinando para que a mensagem de fato cresça dentro de você e te transforme. Então, esses falsos irmãos ou falsos apóstolos, eles começam até com um fundamento em Cristo, mas eles vão tirando de Cristo o fundamento e vão colocando baseado em performance, baseado em adições de coisas que não são do Evangelho de Jesus. Então, Jesus mais alguma coisa, eu quero dizer para vocês, quando você vê Jesus e mais alguma coisa para você ser abençoado, exemplo, Jesus mais dízimo para você ser abençoado, mentira! Não é o Evangelho de Jesus, você já é abençoado. Jesus mais o teu jejum para você ser curado. Mentira! Ele já te curou. A gente tem que começar a falar a verdade em amor e realmente tem que falar, porque está na hora dos filhos de Deus se levantarem como filhos de Deus de fato e tocarem o terror nessa terra. Tocar o terror no diabo, no literal. Aí quando a gente vê isso aqui, a gente vai para Mateus capítulo 7, que fala: pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui, se o cristão não entende quem é em Cristo Jesus, sabe o que acontece? Quando eu digo cristão, estou falando do Filho de Deus de verdade, que entendeu que a sua identidade é real, não é uma teoria. Muitas pessoas vão se apresentar como pregadores, como profetas e assim por diante. Vão até ter essa aparência, mas vão ser enganados. Aí a pessoa vai ver que tem um pouco de fruto e vai falar: pô, cara, ele é isso. Não, não é isso que define. Não é a eloquência, não é a fama, não é a posição, se é pastor, se não é, se é profeta, se é profetisa, se é apóstolo, sei lá o quê. Não, não importa isso aí. Isso aí não importa, de verdade, não importa. Sabe o que importa? É a autoridade do reino sempre é reconhecida pelo fruto produzido. Como isso não vira performance? Eu vou dizer para vocês, não vira performance por quê? Porque na tua natureza, que é a vida de Deus compartilhada dentro de você, automaticamente você já foi capacitado pelo próprio Deus para dar aquele tipo de fruto. Então você se inclina entendendo que aquilo é a sua identidade e não se torna algo que você força para praticar. Não é um esforço para você andar naquilo. Você anda naquilo porque você já é aquilo. Você manifesta aquilo porque você já tem aquilo dentro de você para manifestar. Essa é a grande diferença da performance para andar debaixo da tua nova natureza. Aí vamos lá, no versículo 1, agora no capítulo 10. Olha o que ele fala. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entre aspas. Entretanto, quando ausente, sou ousado, entre aspas, no falar. Vamos lá. Eu mesmo, aqui no grego, não sei se está isso aqui no grego, mas quando ele fala isso, ele está falando, sou eu mesmo quem estou escrevendo isso, eu estou dizendo isso, eu não mandei dizer, eu estou dizendo isso. Por quê? Porque estavam dizendo que Paulo era corajoso apenas pelas cartas. Como assim? Ah, ele escreveu cartas aqui, ele não é corajoso, ele está incentivando a gente a ser corajoso, a enfrentar todas as coisas, mas ele mesmo não faz isso.
Não, ele está dizendo que ele mesmo pratica todas essas coisas. Olha o currículo de Paulo. Paulo, aquele que perseguia. Agora, aquele que perseguia se tornou o maior anunciador da mensagem do evangelho. Sofreu perseguição, naufrágio, foi picado por uma víbora, ficou sem comer, passou por grandes dificuldades e mesmo assim continuou fiel à mensagem do evangelho. Então, sim, ele tinha autoridade para falar, não era algo da boca para fora. Assim como Jesus. Jesus não ensinava na teoria como alguém que só sabia. A autoridade que ele mostrava era de alguém que realmente tinha uma intimidade com o Pai, realmente praticava aquilo que o Pai estava mostrando. E o ensino dele, ele demonstrava essa autoridade, porque quando ele falava tinha peso. Não peso de condenação, peso porque vivia aquilo que estava falando. Isso é muito importante para nós. Entende? Muito importante para nós. E quando ele fala a palavra rogo, aqui, no início da carta, aqui, essa palavra rogo é a palavra paracalo, acho que é assim que fala. Ela significa muito mais do que pedir. E essa palavra, inclusive, é da mesma raiz de paracletos, que significa ou consolador ou o Espírito Santo. Essa palavra significa chamar para perto, encorajar, consolar, exortar, fortalecer. Então, quando ele fala rogo-vos, ele está dizendo tudo isso. Ele está te fortalecendo, ele está te exortando, ele está te encorajando, ele está te consolando, ele está chamando você para perto. É isso que essa palavra significa no grego. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui. Observe como isso já revelava o coração do próprio ministério da nova aliança. A autoridade da nova aliança aproxima, ela não afasta, ela restaura, ela conduz, ela chama para perto. É exatamente o que Jesus fazia. Só para você entender. Agora a gente vai fazer um contraste nessa passagem aqui entre Moisés e Cristo, uma figura de linguagem, ou uma pré-figuração, uma pré-imagem. Quando a gente vai para a antiga aliança, lá na lei foi entregue no Monte Sinai acompanhado de trovões. A lei foi entregue lá no Monte Sinai acompanhada de trovões, fogos e temor. Isso é Êxodo 19. Êxodo 19. O povo permaneceu distante da montanha com medo da presença de Deus. Na nova aliança, Deus se aproxima de quem? Através de quem? De Cristo. Ele se aproxima das pessoas através de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Por isso João diz, lá em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá na antiga aliança ele falou através de trovões, essa monte de coisa, e o povo ficou lá embaixo porque ficou com medo. Somente Moisés foi. Agora na nova aliança, para inaugurar a nova aliança, o verbo se fez carne, então Deus se aproxima do povo para ter esse relacionamento pessoal com o povo. Então aqui a autoridade agora se manifesta na proximidade. Como? Jesus tocava leprosos, sentava-se com pecadores, conversava com samaritanos, recebia crianças. Sua autoridade, a autoridade de Jesus, nunca produzia distanciamento, sempre produzia aproximação. E Paulo imita exatamente esse padrão. Então, se Cristo fazia isso e Paulo é um imitador de Cristo, o que a gente tem que fazer? Fazer exatamente como Cristo e como Paulo. Porque eles estão praticando exatamente a mesma coisa que Jesus fazia. Então todos nós, sem exceção nenhuma, devemos crescer nisso. Devemos crescer e entender que a nossa vida não é um morango de acordar de manhã, pagar a conta e trabalhar, voltar e acabou. Não. Nós temos a vida de Deus em nós somos filhos de Deus e temos muitas coisas para fazer. A vida é muito mais do que você acordar de manhã, trabalhar, pagar a conta, ficar com um pouquinho de dinheiro, ou ficar sem dinheiro, ou comer ou não comer. A vida é muito mais do que isso. Ela se trata do reino de Deus em nós, do próprio Cristo em nós por meio do seu Espírito. Aí a gente vai para a mansidão de Cristo, que é a palavra prautes. Essa palavra é uma, deixa eu ver aqui, é isso, prautes, Pratees. Olha só, e essa palavra aqui sobre mansidão, eu digo para vocês, é uma das palavras mal compreendida hoje. Porque muitas pessoas falam o seguinte: Jesus é manso e humilde. Mas quando você pergunta o que é o manso para alguém, o manso muitas vezes a pessoa interpreta como alguém quieto, alguém isolado, alguém que não responde nada, que fala o que faz o que querem com aquela pessoa e aquela pessoa não corresponde, ou não responde, ou não reage. Eles chamam essas pessoas de manso. Essa é a imagem que as pessoas têm. Mas o grego não fala isso. E Jesus, quando Jesus fala que ele era manso e humilde, a gente vai entender hoje o que é esse manso nessa palavra prautes. Essa palavra aqui, na literatura grega antiga, ela era usada
para um cavalo extremamente forte. Olha a figura da palavra, um cavalo extremamente forte, mas completamente domado. Toda a sua força permanecia, mas estava totalmente controlada. Isso descreve perfeitamente Jesus. Jesus era manso quando lavou os pés dos discípulos, em João 13. Era manso quando perdoou Pedro. Era manso quando recebeu Zaqueu. Mas também era manso quando expulsou os campistas, quando ele virou as mesas. Era manso quando chamou os fariseus de hipócritas, em Mateus 23. Era manso quando enfrentou Satanás no deserto, Mateus capítulo 4. Perceba, a mansidão nunca anulou a firmeza. E as pessoas, elas tentam anular a firmeza de uma pessoa mansa, dizendo que se ela fala um pouquinho mais firme, ela está sendo grossa. E não, a mansidão nunca anulou a firmeza. A mansidão governava com a firmeza. Então, o que é ser uma pessoa mansa segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus? Ele fez tudo aquilo, falava tudo aquilo, mas também é ser uma pessoa firme, uma pessoa ponta firme, que se posiciona e fala com firmeza quando precisa. Isso é ser manso, isso não é grosseria. E o que as pessoas não entendem é isso. Quando você fala firme, as pessoas estão interpretando que você está sendo grosso ou grossa. Quando você fala um pouco mais assim, na lata, de maneira firmeza, sem demonstrar emoção alguma, as pessoas interpretam que você está brigando. Interpretam que você não está representando Jesus. E isso gera uma confusão, gente, que vocês não têm ideia. Porque as pessoas não estudam de maneira intencional o que é ser manso segundo as Escrituras, pelo próprio exemplo de Jesus, e elas acabam enfatizando, fantasiando um monte de coisa que não é aquilo que está mostrando. E aí que dá os problemas de interpretação. Aí quando a pessoa está falando de maneira mais firme com alguém, é porque a pessoa está sendo grossa e não está representando Jesus. Espera aí, como assim? Jesus, ele era tudo isso e também falava de maneira firme. A gente viu muitos ensinos de Jesus aqui nos evangelhos que o discurso dele era, pô, complicado até de ouvir. Teve uma ocasião que, inclusive, que ele começou a falar mais firme, que tinha uma multidão seguindo ele, que a multidão começou a parar de seguir ele. Aí chegou os discípulos e falou: Mestre, a multidão parou. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: Vocês não querem ir também? Pô, aí a pessoa fala de uma maneira mais firme, a pessoa fica ofendida. Então a gente tem que aprender a separar mansidão. Quando a gente entende mansidão, a gente pode ser firme sim, porque a gente está imitando Jesus. Mas quando eu digo ser firme, não é ser grosseiro. Quando eu digo ser grosseiro, não é falar um nome, não é você ofender a pessoa, não é você jogar o passado da pessoa na cara, não. É você ser firme naquele teu posicionamento e falar: a Bíblia diz isso. Você está errado, você está errado, a Bíblia mostra isso. Amém? E aí a outra parte, quando está ouvindo isso, ela tem duas opções: ficar ofendida ou entender. Opa, ele ou ela não está sendo grosso comigo. Ela está sendo firme comigo porque de fato eu preciso, porque eu não estou enxergando algo. E mesmo assim, vou dizer para vocês, mesmo sendo fazendo seja de um lado ou de outro, tem pessoas que ainda não vão se tocar. Então não fiquem preocupados se vocês forem mal interpretados depois de ouvirem isso mais uma vez. Amém? Então vamos lá. Na nova aliança, para vocês entenderem, o amor nunca elimina a verdade, o amor sempre vai falar a verdade, mesmo que doa. Mesmo que seja a verdade mais complexa do que pode acontecer, o amor sempre vai falar a verdade. O amor não vai bater nas costas, o amor não vai passar a mão na sua cabeça, o amor sempre vai falar a verdade. Porque Jesus sempre foi verdadeiro em tudo. E ele sempre fala a verdade para nós. Até quando a gente pisa na bola, ele fala: Filho, você pisou na bola. Ele não deixa de falar a verdade. E eu sei que quem tem intimidade com ele, de fato tem, sabe disso perfeitamente. Então ele nunca, a verdade nunca elimina o amor. Aí o João e daí João resume dizendo lá, Jesus que era cheio de graça e de verdade. Então pensa só, ele fala que ele é manso e humilde, e João fala que também que ele era cheio de graça e de verdade, e de fato é. Entende? Não era uma metade de graça, nem metade de uma verdade. Ele era completamente ambos. Ele era cheio de graça e de verdade. Ele era manso, ele era humilde, de maneira completa. A palavra benignidade aqui, que é a palavra bondade aqui no versículo 10, é a palavra epiikeia. Eu acho que é assim que pronuncia, ou não, eu acho que não é assim, não é. Epiikeia. Depois vocês procuram aí. Ela era utilizada para um juiz
que aplicava a justiça sem perder a misericórdia. Ele não relativizava a lei, mas sabia discernir quando agir com justiça, ou seja, ele não puxava nem para um nem para outro. Quando precisava ser imparcial, ele era imparcial. É assim que funciona. Então, uma pessoa justa ou com equidade está falando desse cenário. E é exatamente assim que Jesus trata a mulher que é apanhada em adultério. Lembra da mulher que foi apanhada em adultério pelos religiosos lá em João 8? Que eles queriam pedrejar a mulher? Aí Jesus fala para eles o seguinte: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra aqui. Todos começaram a soltar as pedras, só ficou Jesus e a mulher. E o próprio Jesus falou para ela: olha, nem eu vou te atirar pedra nenhuma, nem eu vou te condenar. Vai, não peques mais. Ele restaurou a mulher. Ele não chamou, ele não chama o pecado de bem, mas também ele não condena, não condena. Primeiro ele livra da condenação dos homens, que é o que eu citei, e depois ele chama para uma vida transformada, que é vai e não pratique mais isso de novo. Paulo, para você entender, nessa benignidade, ele invoca essa mesma disposição em Cristo. Sua autoridade não visa esmagar pessoas, mas conduzi-las ao arrependimento e à restauração. Então, quando uma mensagem parece ser um pouco mais dura, ali, falando mais incisiva, essa mensagem não está esmagando a pessoa para o sentido ruim, não. Essa mensagem, ela tem o intuito de levar essa pessoa para um arrependimento, para uma restauração. Esse é o intuito da mensagem. Aí no versículo 2 ele fala: Suplico-vos, suplico-vos que quando estiverem convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir, para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Vamos entender isso aqui. Quando ele fala para que quando presente não tenha de usar com confiança daquela ousadia. Paulo deixa claro que prefere não precisar agir com severidade. Ele está mostrando isso aqui. Isso revela um princípio recorrente de toda a Escritura. A disciplina é um recurso de proteção, não um fim em si mesma. Jesus ensina em Mateus 18 um caminho progressivo para lidar com o pecado das pessoas. Como assim pecado das pessoas? Se as pessoas falham com você, Jesus mostra um caminho progressivo. Primeiro ele fala: chame o teu irmão, converse com ele. Se não resolver, chame mais uma testemunha, converse com ele de novo. Se não resolver, a terceira opção do progresso é trate-o como publicano. Isso você vai ver em Mateus 18. É assim que Jesus mostra como você deve ligar em progressão com relacionamentos de pessoas. Ele não está te isolando, não. Ele fala para você resolver com o teu irmão. Você tentou várias vezes, não deu certo. Chamou mais uma pessoa. Não deu certo. Então trate como publicano. Então vamos lá. A confrontação existe. O que é confronta? É você falar a verdade para aquela pessoa. Se a pessoa falhou contigo, fala, pô, falhei com você, reconhece. Ou se a pessoa falhou contigo, fala, pô, irmão, você falhou comigo aqui. Vamos resolver isso aqui em maturidade? Não, em maturidade, eu não gostei da tua atitude, não foi legal. Eu tô colocando um limite, não faz mais isso, tá? É assim. Show de bola quando a gente encontra pessoas bem resolvidas através do evangelho. Show de bola mesmo. Mas sempre orientada pela possibilidade. E quando você faz isso, você não está afastando aquela pessoa, você está ganhando o seu irmão. Porque o seu irmão, se ele tiver de fato maturidade, ele vai entender que aquilo que você está fazendo não é para o mal dele. Você está colocando limite. E colocar limite não é que você está querendo afastar o irmão. Você está ganhando o irmão para perto porque o irmão percebeu que passou de um ponto que não podia passar. Então, o intuito de Jesus sempre foi ganhar as pessoas. E de Paulo também sempre foi ganhar as pessoas, independente do que aconteça. Então, aqui, quando ele fala que segundo a carne, aqui no versículo, ou meramente humanos, aqui, a expressão é katasarka, ou segundo a carne, ou meramente humano. Kata é Katasrka, que significa segundo a carne ou meramente humano. Então, Paulo em carne frequentemente descreve a humildade, a humanidade vivendo de maneira autônoma, orientada por seus próprios recursos e desejos, em contraste com a vida conduzida pelo Espírito. Então, quando ele está falando que uma pessoa é guiada pela carne, hoje a gente vai entender o que é ser guiado pela carne. Muita gente fala que ser guiado pela carne é somente você ser guiado por emoções, emoções negativas ou emoções positivas, ou sentimentos negativos, ou ser guiado por alguma prática que as pessoas acham comum lá fora, como traição e outras coisas, que vem aí roubar,
sonegar imposto, que as pessoas acham que isso é comum. Muita gente só fala que isso é ser guiado pela carne. Não. Paulo está falando que ser guiado pela carne é você ser orientado de maneira autônoma na independência de Deus e se você ser seguido, ser conduzido pelos seus próprios desejos em tudo que você faz. Você literalmente faz na independência de Deus. O que é fazer na independência de Deus? É você falar assim, rapaz, nisso aqui eu não preciso da opinião de Deus. Não preciso ver o que ele pensa sobre isso. Quando eu digo ver o que ele pensa, pai, eu tô com esse projeto aqui. Ele tá assim, assim, assado. Eu não tenho condições de fazer sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Eu coloco você como sócio desse projeto. Literalmente, eu quero que você seja o sócio, o proprietário desse projeto. Então, me conduz, porque você tem sabedoria para me dar sobre isso e você tem sabedoria de como eu posso adquirir clientes nisso daqui. Aí você coloca ele na jogada. Isso é você fazer na dependência de Deus, contar com a sabedoria de Deus para fazer isso. E não você dizer simplesmente, vou fazer isso aqui, já era, porque é isso que eu quero. Tem uma diferença grotesca, gigantesca entre os dois. Então, o que que os opositores de Paulo faziam? Os opositores de Paulo julgavam Paulo por critérios humanos, como aparência, eloquência, prestígio e força interior. Os opositores de Paulo, assim como os nossos opositores, quando a gente está falando do evangelho, eles vão olhar se você tem tatuagem, eles vão olhar se você tem piercing, eles vão olhar se você tem barba, se você não tem barba, eles vão olhar se você se veste de terno e de gravata, eles vão olhar se você corta o cabelo no padrão deles, eles vão olhar se você fala como crente, se você dá aleluia, glória a Deus, entendeu? Eles vão olhar tudo isso, vão olhar um monte de coisas. Se eles não vê nada disso daqui, eles vão te descartar baseado num julgamento de aparência. Porque eles colocaram que o homem de Deus tem que ser tudo aquilo, porque eles só conheceram aquilo como homem de Deus. Aí eu fico imaginando se eles vissem João o Batista. Rapaz, se você visse a descrição de João o Batista comparado aos pregadores de hoje, cara, muitas pessoas iam rejeitar João Batista, com certeza na prática. Iam literalmente rejeitá-lo, porque eles estão muito acostumados a verem a eloquência de uma pessoa, o prestígio que a pessoa tem. Se a pessoa tem muitos seguidores, se a pessoa faz isso, faz aquilo, eles estão acostumados a olhar somente para isso e não para a verdade do evangelho que está sendo ensinado. Quando eles aprenderem a olhar que a mensagem que está sendo ensinada é mais importante do que o vaso, a aparência do vaso que está ensinando, rapaz, aí muda tudo. Aí muda tudo. Aí a gente entra no versículo 3. Finalmente, que eu estava ansioso para entrar aqui, no bom sentido da palavra ansioso. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, ou andando na carne, em algumas traduções, não lutamos segundo os padrões deste mundo, ou não militamos segundo a carne, que é a mesma coisa. Aqui Paulo está distinguindo de maneira prática dois tipos de realidades. A gente vive em corpo humano, esse aqui, ó. Isso aqui é um corpo humano, sujeito à corrupção. Por isso que a gente vai receber de Jesus um corpo incorruptível, que vai ser revestido de um material incorruptível, que é o mesmo corpo que ele tem hoje. Graças a Deus. Por isso que a gente tem o selo do Espírito Santo. Mas voltando aqui, vivemos em um corpo humano. Nós sentimos fome, cansaço, dor e limitações muitas vezes, porque a gente está num corpo terreno, num corpo que ainda tem, a gente está numa terra que está caída, então a gente tem esse corpo. O próprio Cristo assumiu plenamente a humanidade. Lembra que ele veio na aparência do ser humano? Isso é Hebreus 2,14. Então ele dormiu, ele comeu, ele tomou banho, ele foi ao banheiro, ele fez tudo como nós. Exatamente como nós. Entretanto, a maneira como enfrentamos os conflitos não segue como o mundo geralmente resolve conflitos. Jesus declara diante de Pilatos o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Isso é de João 18:36. Isso não significa que o reino dele não atua neste mundo. O que Jesus falou para isso para Pilatos foi que ele não é deste mundo terreno. Mas isso não quer dizer que ele não atua no mundo terreno. Ou seja, ele está falando que a origem e como ele atua são diferentes. Ele está falando que são realidades espirituais diferentes. Ele atua por leis naturais, pela sabedoria natural. O reino de Deus ele atua pela via do espiritual, vinda diretamente como Deus, como fonte. São vias de operação diferentes. Por isso que muitas vezes o que a gente acha que é lógico no natural, pro reino,
É ilógico. Quer um exemplo prático sobre isso? Muita gente acha que quando você tem status, você está indo bem. Mas Jesus fala que quando você só vai bem quando você serve o seu próximo. E servir o próximo não é você estar num púlpito, não é você estar na internet. É você de fato ver a necessidade do seu próximo, em pequenos atos você serve o seu próximo. Isso mostra o evangelho de Jesus na prática. Então, quando a pessoa serve o próximo e resolve uma necessidade, aquela pessoa está manifestando ser o maior no reino de Deus, diferente do que o mundo pensa. É esse lugar que a gente precisa estar. É esse lugar de servir as pessoas, entendendo que fazendo isso, a gente está refletindo exatamente o reino que a gente pertence. Literalmente. E o reino de Deus, ele não se estabelece através de negociações políticas, como hoje em dia, ou sobre ameaças. O reino de Deus se estabelece pela verdade, pelo amor e pela ação do Espírito. Anotem isso aí. O reino de Deus se manifesta pela verdade, pelo amor e pela ação do Espírito. Quais são as armas da nova aliança? Vamos ver isso aqui. Quando Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, ele não faz uma lista imediata porque espera que o leitor reconheça. À luz do restante das escrituras, quais são as armas? Aí a gente vai para Efésios 6. Lembra da armadura de Deus? Quando você vai lá em Efésios 6, muita gente fala que você tem que orar se revestindo da armadura de Deus. Eu já fiz isso lá no início da minha conversão. Confesso, já fiz isso também. Quando eu ia entrar no ambiente de oração, porque foi me ensinado lá atrás que eu estou me vestindo da armadura de Deus. Aí quando eu fui entender no decorrer dos anos que não era fazer isso, rapaz do céu, eu fiquei tão frustrado no início, mas eu fiquei tão feliz que eu aprendi que o que é então as nossas armas que Paulo fala. Vamos entender a armadura de Deus também aqui para a gente entender que são as nossas armas. Vamos lá, as nossas armas é a verdade, a verdade que vem de Deus, a justiça que veio de Deus, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Olha que interessante. Não é nenhum objeto místico. Você não se veste com um objeto místico. Você entende que a sua arma aponta para o que Cristo concedeu para o povo. As armas da nossa milícia são tudo aquilo que Cristo concedeu para o seu povo. E não que você está se revestindo para ficar protegido. Ele já te protege. Você está nele e ele em você. E ele está em Deus. Não tem diferença. Quando o inimigo te vê, ele não vê você. Ele vê Cristo em você. Entenda, lá no teu espírito ele vê Cristo em você, porque você é um mesmo espírito com ele. Ele mora em você. Por isso que não são objetos místicos que as pessoas pensam. As armas são a verdade dele, a justiça que ele fez conosco, o evangelho que anuncia a paz entre Deus e os homens, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Além disso, vemos no Novo Testamento que a oração de Efésios 18 e o amor que é de João 13:35, a testemunha fiel de Apocalipse 12:11, a proclamação do Evangelho de Romanos 1:16 faz parte de como o reino de Deus avança. Então, quando a gente pega tudo isso e coloca no papel e visualiza, a gente está vendo exatamente como o reino de Deus avança. E aí a gente vai para o versículo 4. Aí ele continua: portanto, pois as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são terrenas, mas poderosas em Deus para fazer o quê? Destruir fortalezas. A palavra aqui é a palavra oshiroma. Acho que é assim que pronuncia ou não é, não sei. Se tiver algum professor de grego ouvir isso aí, perdoe pela pronúncia, não falo grego. Essa palavra, o que que ela fala? Ela designa uma fortaleza militar, uma construção erguida para resistir ao ataque do inimigo. Então vamos lá. Paulo explica que tipo de fortaleza está em vista. Ele não deixa o leitor sem saber o que ele está dizendo. No versículo seguinte, ele identifica que essas fortalezas são como sistemas de pensamentos que resistem ao conhecimento de Deus. Ou seja, quais são os sistemas de pensamentos? O que a gente aprendeu anteriormente. Através do que os nossos pais passaram para a gente. Não que eles eram pais ruins, entendam isso. Eles não foram pais ruins, porque eles passaram aquilo, foi aquilo que eles receberam. E eles passaram aquilo que eles receberam. Então eles aprenderam daquele jeito. Eles não são culpados por aquilo. Então qual que é o nosso dever quando a gente conhece a verdade? Pô, eu aprendi isso. Meu pai recebeu dessa forma, lamento.
Não tenho como mudar a mente dele, porque ele não vai nem ouvir, porque ele está enraizado nisso há anos. Mas eu posso mudar o jeito de eu pensar, porque hoje eu conheci a verdade. Então, o meu trabalho não é ficar batendo nas pessoas com a verdade. O meu trabalho é mudar a minha mentalidade para refletir Cristo e conduzir pessoas para essa mesma verdade. Aí muda, entende? Então, ó, a gente pega tudo que a gente aprendeu lá de trás, a gente olha pelo espelho da palavra e a gente pensa, rapaz, isso aqui reflete Jesus? Não reflete. Tá, não reflete. Por que que eu aprendi assim? Ah, aprendi isso aqui e aqui. Então aqui eu vou mudar minha mentalidade nisso através do conhecimento da verdade que diz que eu sou isso aqui e diz para mim fazer isso. E assim você começa o trabalho de transformação da mente. E isso é constante, literalmente constante. Portanto, a batalha principal descrita aqui é travada no campo da verdade e da mentira. Isso aqui é o que Pedro fala. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por quê? Porque o diabo muitas vezes não vai vir de uma aparência toda feia para você, tá? Não vai. Quem ensinou isso aí não entendeu nada. Paulo fala que ele, se possível, ele vai se afastar, ele vai se, como é que é aquela, se fantasiar de um anjo de luz. Então Paulo, ele não vai vir somente, Paulo não, o diabo ele não vai aparecer para você. Aqui o diabo que a gente está falando, ele é o pai da mentira. Então aqui está falando do quê? De pensamentos que são contrários à natureza de Deus, contrários à verdade de Deus. Por isso que o campo de batalha espiritual é sobre verdade da palavra e mentira. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, sobre quem somos em Cristo Jesus, é o quê? Mentira. Veio da onde? Do diabo, pai da mentira. Então a nossa mente começa a entrar o quê? Nessa batalha. Ah, eu sou justiça de Deus. Não, mas eu me sinto pecador. Não, eu não me sinto justo, eu erro todo dia. Todo mundo já ouviu isso de alguém ou até mesmo já falou. Não, eu não posso ser santo. Já viu? Tá louco? Eu sou pecador. Não, tu não é pecador. Não, eu sou. Tu entende? No espírito ele é santo, justo, porque Jesus fez isso. Mas a batalha da mente dele tá o quê? Tá dizendo para ele que ele não é aquilo. Por quê? Foi ensinado para ele exatamente isso. E aí a mentira tenta falar mais alto do que a verdade. E a verdade diz que ele é justo. Entende? Ah, a verdade diz que ele não é inferior a ninguém. Mas a mentira vai dizer que aquela pessoa é inferior a outro. E assim vai indo. Então a gente combate a mentira com a verdade. Sempre com a verdade. De qual verdade? Não o que a gente acha. É o que Deus já determinou que é verdade. Por isso a gente precisa ter um relacionamento com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, desde o Éden, a serpente usa essa estratégia. A estratégia da serpente, se vocês olharem lá em Gênesis, não começou com violência física, mas com uma distorção da palavra de Deus. Olha que interessante. Então, quando você entende como o inimigo atua, você vai perceber que lá em Gênesis 3:1, que é o que acontece, a serpente fala assim, fala sobre assim que Deus disse, então tu entende? Ele vai sempre começar, então foi assim que Deus disse, e ele vai distorcer algo que Deus falou. Então a serpente, que vai indo pelas beiradas ali, o diabo, que é o pai da mentira, e a própria mentira, ele vai literalmente tentar todas as vezes dizer que você não é aquilo que a Bíblia diz que você é. Sempre, sempre. Por isso que Paulo fala que a gente tem que pegar todas essas mentiras e levar à obediência de Cristo. Como? Pelo conhecimento da verdade. Por isso que João fala lá: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oração de libertação existe, tá? Funciona, demônio sai mesmo, mas a oração de libertação não muda o permanecer na verdade, porque o permanecer na verdade é o quanto você se inclina para conhecer aquilo. O quanto de verdade de Deus você colocou para dentro do teu coração, da tua mente ali, para que aquilo fosse renovado. É ali que você aprende a permanecer na verdade, na prática. Por isso que sim, é uma luta constante de sentimentos, emoções e pensamentos que vem na nossa mente. Isso é todos nós temos isso, sem exceção nenhuma. Nenhuma. A gente vê também essa briga em Mateus capítulo 4, na própria tentação de Jesus. O diabo falava uma coisa, Jesus respondia com a verdade, e assim por diante. Aí no versículo 5, ele fala o seguinte: destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do
Conhecimento de Deus. Paulo está deixando claro o que que essas fortalezas fazem. Essas fortalezas e ensinos que não procedem de Deus levam as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos, olha o que ele continua dizendo, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Ele enfatiza de novo. A gente pega isso aqui e domina esses pensamentos carnais que levam para longe do conhecimento de Deus e a gente domina eles pela verdade. Então não é um pastor que vai fazer isso pra gente, não é uma profeta, não é uma profetisa, não é nada de ninguém disso não. É você em Deus, de maneira intencional, fazendo isso por si mesmo. Amém? Deixar isso bem claro, porque muitas pessoas elas tentam transferir a responsabilidade disso para outros e acabam não tendo responsabilidade de fazer isso, de entender que ele e ela precisam estar fazendo isso de maneira contínua. É o teu dever fazer isso como filho de Deus, porque é o teu dever buscar conhecer o seu pai, querer ter intimidade com ele, e não é uma obrigação. Quando eu digo dever, eu não estou falando do tom de obrigação, do tom de performance, mas é natural para você que ama o seu pai e que entendeu que você está livre de uma prisão, conhecer o que mais essa liberdade tem a oferecer. E dentro disso você vai eliminando a mentira pelo conhecimento da verdade. Aí ele fala, destruindo raciocínios, é a palavra grega logismoi, ó. Não sei se é assim que pronuncia, mas é Logismoi, que se refere a argumentos, raciocínios, cálculos e formas de pensar. Só para vocês não ficarem condenados, que não é essa a intenção. Paulo não condena o uso da razão, a lógica humana. Ele próprio argumenta em suas cartas, ele próprio usa argumentação lógica nas próprias cartas. O problema são os raciocínios que colocam isso acima das revelações de Deus. Então você pode ter uma explicação lógica bem estruturada, mas isso não deve tomar o lugar da revelação de Deus. Nunca. Então, qual que é o equilíbrio de você usar uma explicação lógica? É isso. Essa explicação lógica não deve ficar nunca acima da revelação de Deus. Nunca. Nunca, 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 nunca. Então, quando isso, a explicação lógica, que é estar acima da revelação de Deus, aí é um problema para ti mesmo. Aí tu tem que rever. Então, esse é o equilíbrio. Você pode usar a sua lógica para explicar as coisas, mas isso não pode ficar acima da revelação de Deus. Nunca deve. Aí ele fala aqui e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui está falando essa palavra que se levanta, é a palavra Hypsoma. Ela descreve algo que é elevado, exaltado. Pode representar um orgulho intelectual. Eu sou muito inteligente, aleluias. Não. A pessoa ela tem orgulho de ser inteligente. Ela pode interpretar. Isso aqui se refere a alguém que é orgulhoso de maneira intelectual, autossuficiente ou qualquer sistema que reivindique autoridade acima da verdade de Cristo Jesus. Repetindo, tudo que se levanta, essa altivez é orgulho intelectual, autossuficiência ou qualquer sistema que reivindique autoridade acima da verdade de Cristo Jesus. Exemplo, eu sou guiado pelo Espírito, mas eu preciso ficar pedindo confirmação para profeta. Tu está sendo guiado pelo Espírito ou tu vai fazer porque o profeta falou? Começa por aqui, entendeu? Um exemplo prático disso é isso que eu acabei de falar. E isso que eu estou falando vale tanto para filosofias quanto para religiosidade, entendeu? Então vamos lá, levando cativo todo pensamento. Isso aqui no grego, ela significa uma imagem militar. Como assim uma imagem militar, Fábio? É capturar o inimigo e colocá-lo sob outra autoridade. Como assim capturar o inimigo? Quem quer ter o inimigo? O diabo. O diabo também não é somente um ser espiritual. O diabo é o pai da mentira. Então quem quer ter o inimigo? A mentira. O que compõe a mentira? A crença errada, a filosofia, tudo que vai contra o conhecimento de Deus, que está atuando através daquilo que você aprendeu, que está atuando constantemente no mundo que você vive. O que você tem que fazer com isso? Pegar isso aí e falar: não, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não atua dessa forma, ele atua assim. Substituir isso pela verdade, sempre. Por isso que é uma briga constante. Quando eu digo briga constante, é o tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados.
E para talvez a tristeza de alguns, isso não vai mudar, enquanto a gente não for transformado e receber o corpo corretivo, que depois não vai ter mais esse problema não. Mas enquanto a gente está na terra, enquanto a gente está nesse corpo de carne, vai acontecer isso. Literalmente, para a tristeza de alguns, vai acontecer isso. E isso que eu estou falando, ele se conecta perfeitamente com Romanos capítulo 12, verso 2, que fala: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E também Filipenses capítulo 2, verso 5, que fala: Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mente renovada não é uma mente vazia, entendam isso. A mente renovada não é uma mente vazia, é uma mente moldada pelo caráter e pela visão de Cristo. Então, o que é uma mente renovada? Vamos definir, estou definindo hoje para todos nós, inclusive para mim. A mente renovada é uma mente moldada pelo caráter e pela visão de Cristo. Literalmente. Enquanto a nossa mente não tiver moldada pelo caráter e pela visão de Cristo, a gente tem muito trabalho. E olha que a gente tem trabalho para transformar a nossa mente. Literalmente. Então, uma mente renovada não é uma mente vazia. Repito, é uma mente moldada pelo caráter e pela visão de Cristo. Enquanto a nossa mente não for moldada pelo caráter e pela visão de Cristo, em todas as áreas que compõem a nossa vida, a gente vai sempre dar murro e ponta de faca. Por isso que é muito mais digno, muito mais sábio a gente parar de ficar olhando para o que as pessoas, pro vizinho, para a grama do vizinho. É muito mais sábio a gente olhar, pô, eu quero refletir Cristo. Eu quero que o caráter de Cristo seja formado na minha mente. Que a visão de Cristo inunde todas as áreas da minha vida, toda forma de eu ver. E a gente trabalha juntamente com o Senhor nisso. Amém? E o versículo 6 ele fala o seguinte: E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcancemos a perfeita obediência. Ou em outra versão, e estando prontos para punir toda desobediência quando a vossa obediência estiver completa. Paulo demonstra que a disciplina apostólica só faria sentido depois que a igreja estivesse firmada na verdade. Entendeu? Paulo está mostrando exatamente isso. Depois que a igreja estivesse firmada na verdade, então faria sentido. O objetivo de Paulo não é não era e não é exercer poder sobre as pessoas, mas é proteger a comunidade contra aquilo que ameaçava o evangelho. Literalmente, o objetivo de Paulo aqui é proteger a comunidade contra aquilo que ameaça a mensagem do evangelho. É somente isso, nada além disso. Por isso que quando a gente prega por isso que quando o que diabo atua para destruir a imagem de uma pessoa, ele está fazendo com que as pessoas foquem na imagem da pessoa e não na mensagem que está sendo dita. Entende? Então, por que diabo odeia pessoas que se levantam na autoridade, na identidade que Deus deu para elas? Bem simples, porque essa pessoa vai tocar o terror nele. E essa pessoa vai ser perseguida por ele, inclusive. E isso vai ser bom. Ele constantemente vai tentar destruir essa pessoa, seja o emocional, seja o financeiro, seja de qualquer forma. Como? Vai tentar pegar qualquer coisa que está acontecendo na vida daquela pessoa, ali aonde um outro que tem uma conexão muito forte com aquela pessoa ali, não é tão firmado na verdade como pensava que era, e aí vai começar a usar aquilo ali para tentar atacar aquela pessoa. É assim que ele atua. Literalmente. A gente tem que ter cuidado, não medo, cuidado. Quando você perceber esses sinais, você foca no diabo e na mentira. Então você resolve isso com a verdade. Sempre a verdade. Nada além da verdade. A disciplina que ele fala aqui, quando necessária, serviria para preservar as pessoas e a igreja a chamar ao arrependimento, nunca para satisfazer o domínio da pessoa. Quando ele fala sobre a disciplina aqui, não é uma performance, é chamar aquela pessoa para a consciência da palavra de Deus, da identidade dela. Por isso que ele fala, por isso que a gente vê ele falando constantemente nas cartas. Por quê? Vocês não aprenderam assim com Jesus, vocês são isso em Cristo. Olhem para essas coisas, não olhem para isso de maneira constante. E no versículo 7 ele fala o seguinte: Por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedades de Cristo. Então, o que Paulo está mostrando aqui, dentro dessa defesa toda que ele está fazendo aqui?
Paulo desafia os coríntios a reverem seus critérios de avaliação na prática. Ele está dizendo: vocês avaliam segundo a aparência externa, não é assim que vocês deveriam avaliar. Porque os falsos apóstolos impressionam pelo exterior. O cabelo bem cortado, barba bem feita, pelo que veste, pelo aleluia, por tudo que fala, pela linguagem que utiliza. Por isso que Paulo está ensinando a igreja a discernir diferente. Paulo convida a igreja a discernir segundo a realidade espiritual e os frutos produzidos pela verdade. Ele mostra que maturidade é você saber isso aqui, discernir isso. Não é você ficar com aquele alerta constante de pânico. Opa, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Ele chama pra gente ficar fazendo isso. Amém? Seria isso, pô. Seria isso, galera. Logo, logo eu subo o vídeo. Até mais, galera. Valeu, valeu, valeu. Obrigado!